Tiago, em Washington, a gente deu uma boa passeada no primeiro segmento do nosso programa sobre Kamala Harris, suas chances, as pesquisas e tudo mais. Agora, hoje ela vem e diz o seguinte, que ela conhece o tipo de criminoso do Trump. O problema é que a mais da metade dos eleitorados americanos não vê o Trump como um criminoso, mas sim como vítima de perseguição. E ela termina esse primeiro discurso dela hoje falando da promessa do sonho americano. Dependendo de quem você está conversando, com quem você está conversando nos Estados Unidos, o sonho americano é uma coisa muito diferente para um e para outro. E aí, Tiago? Olha, o que mais pareceu no primeiro discurso da Kamala é que ela estava fazendo um discurso para a sua própria base, ela não estava ainda, era como se ela ainda não estivesse buscando o voto. Ela estava jogando para a própria torcida, ainda navegando na incerteza, por menor que ela seja, da própria nomeação. Que é algo muito similar do que o Trump faz toda vez que o Trump está sob ataque, ele joga para o convertido e se fortalece em relação ao convertido e gera notícia e manchete por conta disso. A Kamala Harris é normal nesse primeiro dia, nesse dia zero do início do processo dela, como candidata, que ela faça isso. A tendência para uma campanha mais elaborada que ela vai ter que fazer, ela vai ter que buscar esse tênue espaço que ainda não foi contaminado por nenhum dos lados. E esse tênue espaço, ele é aquele onde você precisa trazer temas concretos que não são necessariamente ligados a juízo de valor. Porque a campanha ela é muito ligada a juízo de valor e o agrupamento dos dois lados se dá muito mais em cima daquilo que eles odeiam do que em cima daquilo que eles querem. Agora, esse percentual pequeno do eleitor independente nesses estados-chave, eles estão mais preocupados com inflação, com imposto e com temas muito concretos no qual ela vai precisar dizer coisas mais sólidas e do que ela vem, do que simplesmente ataques ao Trump ou junções de palavras que possam parecer interessantes num discurso. Esse ponto que o Tiago está levantando é fascinante pelo seguinte, você pegar a lista da Forbes, 400 pessoas mais ricas nos Estados Unidos, nos últimos 40 anos elas foram todas para a esquerda. A esquerda americana hoje está na lista Forbes. Ela representa o domínio econômico e ela representa a elite cultural que vem do college, que nada tem a ver com esse aí que o Tiago acabou de falar. O trabalhador que se julga abandonado por essas elites. E para essa turma, o Trump fala muito bem. Kamala vai conseguir? Esse cara se chama Hillbilly, o nome do livro do J.D. Vance, o vice autobiográfico. do Trump. Autobiográfico, né? A memória dele. É autobiográfico, sim, é o Hillbilly Elegy. Né? Então é esse cara que foi traído pela globalização, que perdeu os empregos de alta qualidade, né? E perdeu as indústrias, sobretudo ali do cinturão da ferrugem e tal, enfim, e que teve essa migração que foi crucial, né? Essa migração política do Partido Democrata para o Partido Republicano. Então houve esse grande cruzamento assim, de correntes políticas. O Biden, em parte, ele conseguiu atrair de volta uma parte desse eleitor e foi por isso que ele se elegeu em 2020. A sua pergunta é, a Kamala ela consegue manter esse eleitor e ampliar em relação ao eleitor? Cujos pais votaram democrata. Ela não é, na minha leitura, e aí as pesquisas é que vão confirmar isso ou não, ela não é atraente para esse tipo de eleitor, porque ela tem uma figura muito liberal, muito intelectual, né, assim. Ela tem um pequeno problema que é parecido com o da Dilma Rousseff, que ela tende a dizer platitudes, assim, né? Então, tem uma frase famosa dessa que ela fala assim, porque as crianças da comunidade são as crianças da comunidade. Ela tem esses momentos assim né? Então, isso é muito explorado pelos republicanos e tal. Mas, enfim, ela tem uma figura que tem um apelo muito forte sobre os intelectuais, né? Sobre
o pessoal de esquerda, o pessoal que tem, digamos assim, uma certa educação política, vamos chamar dessa forma. Informal também, né? E formal também, mas que foge, então, àquele eleitor e eleitora que é mais comum, assim, e tal. Então, e o J.D. Vance, ao contrário, que é o vice do Trump, ele é o intérprete desse eleitor. Foi por isso que o Trump chamou ele, né? Mas, principalmente, o Trump chamou ele porque ele promete, ele considera que houve fraude na eleição de 2020, portanto, ele não trairia o Trump, entre aspas, como o Mike Pence teria traído ao certificar a vitória do Joe Biden. Então, o Trump já está pensando daqui a 4 anos, se ele é candidato à reeleição, se ele perde, o vice dele presidiria a sessão do Congresso e faria o que o Trump deseja. Esse é o jogo do Trump. Então, o Trump, nesse sentido, eu quero dizer que escolheu uma pessoa muito parecida com ele, que se preocupou mais com o legado do movimento Faça a América Grande de Novo do que propriamente com a ampliação do eleitorado. O Trump pode se arrepender disso, né? Ele estava considerando a vitória tão garantida diante da fragilidade da candidatura do Joe Biden que ele não tentou. Ele poderia ter, com Marco Rubio, com Ron DeSantis, com a Nikki Haley, ter ampliado o eleitorado. Ele não foi por esse caminho. Pode fazer falta esses votos também. Mas esse discurso econômico, que, de tudo que eu tenho entendido, para o ganhador será quem conquistar esse eleitorado médio de centro, com preocupações econômicas dos swing states. Me corrija se eu estiver errado, vocês, por favor. Para esse discurso, para esse eleitor, o discurso econômico não é um apelo forte e, portanto, esse perfil do vice do Trump não tenderia a atrair mais esses votos decisivos? Eu já li que são 200 mil, mais ou menos, 300 mil eleitores, né? A questão econômica, ela afeta mais o eleitor de mais baixa renda, que está mais estrangulado pela carestia e pelos aluguéis, pela mortgage, pela hipoteca, assim por diante. O eleitor dos swing states esse eleitor crucial, ele é um eleitor de subúrbios, um eleitor de nível mais alto de renda. Ele está menos preocupado com essas questões e mais preocupado com as questões identitárias e tal. Tem a mulher que é a favor do direito ao aborto, tem as pessoas preocupadas com a imigração. Falei de um caso que é melhor para os democratas, outro que afeta mais, que é melhor para os republicanos, né? Aborto versus imigração. É claro que a economia é sempre uma questão importante, mas a economia americana está crescendo, a inflação está baixa, né? Então o juro está alto, isso é algo que preocupa, tal. Enfim, é uma cesta de questões complexa. Aqui eu acho que tem um ponto interessante, que é o seguinte: como a Câmara vai embrulhar o legado de Biden? Porque a coisa da inflação e do custo de casa, né, de housing, como eles falam, é real. Eles traduziram na palavra grocery store. Exato. O preço na lojinha lá, ele vai comprar... Isso, porque assim, a inflação não subiu mais, mas a perda do poder de compra é real, né? Então, e isso que eles se ressentem, e não é uma coisa que vai voltar. Portanto, ela tem o desafio de fazer um embrulho, porque ela não pode negar o legado de Biden. Nós já vivemos essa situação aqui no Brasil, por exemplo, com José Serra, candidato em 2002, que ele não conseguia falar do legado de Fernando Henrique, pelo contrário, ele se afastou. Eu estou muito curiosa para saber como que ela vai, inclusive pelas promessas e pelos compromissos que ela vai ter que assumir, como é que ela vai embutir o legado de Biden nessa história, ou embrulhar o legado de Biden nessa história. Você já consegue perceber como ela levaria adiante o embrulho, né? O embrulho no sentido positivo. Como ela vai embrulhar o eleitorado? Não é embrulhar o eleitorado. Como é que a embalagem, vamos trocar por embalagem. Como é que a embalagem dos programas econômicos do Biden tem um enorme caráter assistencialista, enorme, muito comparado ao New Deal de Roosevelt, que na época foi muito aplaudido pelos sindicatos hoje que não votam mais democrata, foi muito aplaudido por um enorme número da classe trabalhadora que hoje não vota mais democrata. Como que fica isso do ponto de vista da Câmara, Tiago? Olha, é um desafio e tanto para ela. Ela vai ter ali uma possibilidade mais próximo da eleição, em setembro,
com a queda na taxa de juros, é algo que ela vai ter isso no bolso, pode-se dizer, para poder demonstrar na prática de que a situação econômica está melhorando. A percepção da melhora econômica ela é muito mais lenta do que a narrativa da melhora econômica, e aí isso precisa ser equalizado. E a partir daí, eu acho que quando parte dessa percepção começar a chegar em determinados eleitorados, ela vai se sentir mais à vontade de trazer o legado de Biden que trouxe esse momento, que levou a esse momento. Mas eu acho que, no momento, ela vai tentar atingir, levar uma narrativa mais independente. Ela vai ter que trazer o legado do Biden para pontos muito específicos da geografia em determinados estados onde ela está muito mais à vontade, e naqueles estados onde a situação é mais complexa, como no Michigan, como no Wisconsin, como na Pensilvânia, eu acho que a Kamala ela vai tentar ser mais ela e falar sobre o futuro do que trazer o passado. Se até agora a narrativa do legado do Biden ainda não foi suficiente para diminuir a diferença, e mesmo antes do debate, é mais importante para ela falar sobre o que ela iria fazer ou vai fazer do que foi feito necessariamente para esse tipo de eleitor. Bom, não é pegadinha não de final de segmento, mas o que o Thiago está sugerindo para nós é o seguinte: quem tem até aqui a melhor narrativa em termos de promessa de futuros? Quer começar, Lorival? Bom, ela disse isso hoje, eu acho que é um fato, que o Trump ele tem toda uma narrativa em relação ao passado, Make America Great Again, né? E além disso, a nostalgia em relação a um período pré-pandemia em que os americanos tiveram ali uma sensação de prosperidade. E ela vai, e aí concordo com o Thiago, quer dizer, ou ela vai puxar, e ela já fez isso hoje, inclusive, vai falar, não, eu estou falando do futuro, eu quero falar do futuro. A gente tem um candidato que está pensando no passado, né, de restaurar um passado que é uma fantasia, uma ilusão. Eu não, eu quero realizar o sonho americano, eu quero falar do futuro. E aí vai entrar a questão da energia, né, da transição energética, do meio ambiente, as questões de social security, né, dos direitos em relação à educação, à saúde, às creches e à aposentadoria, tudo, enfim, vai tentar jogar para o futuro, e o Trump vai explorar uma nostalgia em relação ao passado. Essa vai ser uma grande clivagem dessa eleição. Você, repórter político, quem está com a melhor mensagem de futuro? Nossa, William. Eu sei, a pergunta, mas não é pegadinha. Eu sei, obriga vocês a responder uma manchete, um negócio que dava 2 programas seguidos. A gente vai fazer 2 programas seguidos, mas por enquanto é só uma manchete, tá? Não, William, de uma maneira geral, os dois, pelo menos o pouco que a gente viu da Câmara, conseguem trabalhar a ideia de futuro, sim. Só que o Trump ele tem 4 anos de passado, que inevitavelmente ele acaba trabalhando, e ela também acaba trabalhando. Eu apostaria muito mais em quem consegue, não qual que é a melhor mensagem, mas quem consegue vender melhor essa mensagem, né? E aí que vai ser a disputa, né? Quem é melhor vendedor, né? Não é qual proposta é melhor. A última palavra é da Thaís. Boa saída. Não, a saída dele foi fantástica, porque eu ia dizer exatamente isso. Os americanos que voltam com Trump e que voltam com a Kamala têm os mesmos problemas, enfrentando os mesmos problemas econômicos. Portanto, vai depender do embrulho, vai depender de como esse vendedor vai chegar. Vai ser um embrulhinho de velocípede, embalagem. Se vai ser uma embalagem de velocípede, né? Tem aquela história, o sujeito é um embrulhinho de velocípede. Se vai envelopar um velocípede ou se vai botar um laço bonito numa caixinha.